Olá, quarto ano. Hoje, 25 de setembro, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de ciências. Hoje vocês vão utilizar o caderno, então vocês já podem ir separando o caderninho de vocês, porque hoje nós vamos falar de um assunto que ele tem tudo a ver com tudo que está acontecendo na atualidade. É tudo que nós estamos vendo atualmente. E essas ações que estão passando na televisão, que as pessoas estão fazendo contra o meio ambiente, também está piorando, né? No caso, está colaborando para que esse problema aumente, piorando ainda mais a situação, tá? Hoje nós vamos falar sobre o aquecimento global, tá? Nós sabemos que a imagem original da representação da Terra, né, a gente vê uma boa parte da Terra na cor azul. E isso acontece porque a Terra, né, a maior parte da Terra é coberta, a maior parte da superfície da Terra é coberta por água. Mas nessa imagem aí, nós estamos vendo uma cor parecendo fogo. Por que será que isso está acontecendo? O que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com esse calor que a gente reclama bastante, com certas coisas que estão acontecendo. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não se conscientizaram para esse problema, tá? Então, agora, a gente vai ver um vídeo, tá? E esse vídeo, ele mostra muitas das coisas que estão acontecendo e que estão colaborando para esse problema do aquecimento global. Vamos ver? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescer. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já tem subido quase 1 grau Celsius. E de fato atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões e inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar
mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais, melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa terra um planeta melhor de viver. Então, e aí, o que foi que vocês acharam do vídeo? Ele é muito interessante, né? Porque começou logo mostrando a questão do desmatamento, né? Tinha um homem cortando as árvores ali, né? Tava com a serra. Nós vimos um pouco mais atrás a questão das queimadas. Vimos algumas chaminés, né? Soltando bastante fumaça. O avião passando. Os carros, né? O movimento dos carros nós vimos também. Então, tudo isso aí contribui para o aquecimento global. Por quê? As queimadas emitem gases que são jogados na atmosfera. Se não tem planta, vai piorar a questão da oxigenação, né? Porque a gente sabe que as plantas, elas purificam, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Mas já começa ali mostrando a questão da destruição das plantas, né? Então, já começa daí. E é o que nós estamos vendo bastante nesses últimos dias, né? A questão das queimadas, do desmatamento. Antes era na Amazônia, agora já está no Pantanal. Então, animais morrem, espécies vegetais também desaparecem. E, infelizmente, é um problema que vem se agravando cada vez mais. Então, olha aí, tem assim o que aumenta, né? O que pode piorar ainda mais a situação. Olha a quantidade de fumaças que estão saindo, né, dessas chaminés aí da primeira imagem. Então, são muitas, né? Aí aqui os carros, nós estamos vendo aqui uma grande quantidade aí de carros na segunda imagem. A gente diz assim, mas o carro solta menos fumaça. Eu vejo um pouquinho só de fumaça sair, aquela fumaça não chega na atmosfera não, chega. É porque a gente só consegue enxergar até uma certa altura que essa fumaça vai. Mas vocês imaginem, todos os dias, um monte de veículos nas ruas. Muitos não usam biocombustíveis. Então, todos os dias os gases estão sendo lançados. Tá? Existem algumas soluções para essas duas situações aí, né? As pessoas poderem ter carro sem poluir tanto. As fábricas podem continuar funcionando sem poluir. Existem soluções. O problema é que essas soluções, elas ainda são um pouco caras e as pessoas ainda não estão preparadas para isso. O aquecimento global atinge o ser humano e a natureza. Nós estamos sentindo a consequência principalmente no calor, né? Nós estamos cada vez mais vendo que a temperatura está aumentando no planeta. Atinge a natureza, né? Às vezes, quem aqui nunca viu uma chuva forte fora de época? Quem aqui no inverno já não passou por aquele dia que estava bem quente? Essa inversão, né, hoje em dia, essa mudança repentina no clima, né, a temperatura, isso aí é consequência do aquecimento global também, certo? E o aquecimento global é esse superaquecimento da Terra. É por isso que no primeiro slide estava o desenho do nosso planeta com uma parte, né, parecendo fogo, que isso aí indica o que? O aumento da temperatura. A poluição causou uma forte camada, né, ao redor do nosso planeta. Nós temos a atmosfera, que é a camada de ar da Terra, né? Temos a camada de ozônio, que nós vamos ver já já como é essa camada. Essa camada, a camada de ozônio, ela funciona como uma proteção, como um filtro natural, para evitar que os raios ultravioletas cheguem diretamente até a Terra, no caso, até nós, né?
Mas o que é que está acontecendo? A camada de poluição causou alguns buracos na camada de ozônio. Então, é por isso que cada vez mais nós sentimos calor, o calor aumentando. Porque essa proteção, ela foi diminuindo, ela está diminuindo. Tá? O efeito estufa em nosso planeta é um fenômeno, ele é um fenômeno, não deixa de ser um fenômeno natural, né? Que nós, como nós vimos, né, esse fenômeno, ele evita que a Terra seja, sem ele a Terra seria muito fria, mas o que é que está acontecendo? Ele está sendo causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera. Então, a poluição, nessa quantidade de gases, está fazendo com que cada vez mais o planeta fique mais aquecido e fique aquela temperatura insuportável, né, que ninguém aguenta. Se você, porque vocês não, vocês são crianças, vocês são muito novos, né? Mas a gente já adulto, a gente, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, né? O calor, ele não era do jeito que está hoje em dia, não. Hoje em dia está... Antigamente era um calor, não, mas assim, né? Não fazia, agora não. Agora faz calor qualquer horário. Antigamente você ainda aguentava, antes das 10 horas da manhã, tomar um banho de sol. Hoje em dia está quase impossível a gente fazer isso, porque 6 horas da manhã, 7 horas, o sol ele já está bem forte, né? Altera essa temperatura do planeta todo. É por isso que nós temos dias de frios, dias que estão muito frios, sem ser na época mesmo do inverno. Nós temos dias muito quentes e essa temperatura ela está toda alterada por conta desse sistema do aquecimento global. Aí agora nós temos a imagem da camada de ozônio. Olha só, os raios solares. O Sol está aqui, ó, tem os raios que são essas partezinhas roxinhas que estão saindo aí. Estão representando os raios ultravioleta. A camada de ozônio, ela envolve nosso planeta, né, protege. Mas o que é que está acontecendo? Essa camada de ozônio, ela está cheia de poluição. Então, isso é que está acontecendo? Ela está com muitos buracos. Então, os raios, eles estão chegando mais fortes até nós. Ela evita, né, ela nos protege desses raios chegarem até nós muito fortes, certo? Então, uma camada tão importante, ela vem sendo destruída, né? Por isso que essa camada de ozônio, ela também serve para controlar, né, essa questão da temperatura, já que os raios, eles chegam com menor intensidade até nós, certo? E nós estamos vendo aí algumas consequências desse aquecimento global. Então, nós temos aí algumas consequências. Essa primeira imagem, nós temos as geleiras, né? A demonstração das geleiras. Mas o que é que está acontecendo? As geleiras estão derretendo por causa desse aumento do calor em nosso planeta. Então, olha aí, ó, isso aqui tudinho era gelo. Olha só, virou água. Aí, quando acontece esse derretimento das geleiras na primeira imagem, olha o que acontece na segunda imagem. O avanço do mar, a água ela não tem para onde ir. Então, muitas casas, tem muitos locais que, onde tinham casas assim, até avenidas também, já foram destruídas, calçadões, tudo por causa desse avanço no nível do mar, certo? Então, veja só, porque a água, quando ela está no estado sólido, está no estado de gelo, ela tem um formato, né, feito aqui, ó, fica altinha. Mas quando ela vai derretendo, ela vai se espalhando. Então, o nível da água do mar vai aumentando e termina ocasionando aí que nós estamos vendo, né? As casas sendo atingidas. Quando chove, ainda piora mais ainda essa situação, né? Porque vai ser mais água. Então, vocês vejam quantas coisas o aquecimento global pode provocar. Aqui nós temos a imagem, né? O planeta aí está todo de laranja e vermelho.
e o termômetro, né, indicando aquele calor insuportável, né? Na segunda imagem, nós temos as queimadas. As queimadas, quando não são causadas pela ação do ser humano, elas são causadas pela forte temperatura, pelo aumento dessa temperatura. Então, é o que acontece na floresta. Os incêndios. Muitos incêndios florestais, né? É muito calor. Então, e aqui, nós estamos vendo aqui, ó, uma região de seca, uma região de deserto. A gente só está vendo aqui uma planta e ela está até sequinha, né? Está até com seus galhos secos. Mas olha o chão como fica. Se aqui no sertão nordestino nós já sofremos com a seca, que é um problema já antigo, com o aquecimento global, a situação ainda está pior. Essa seca, ela está aumentando mais ainda. E aqui, ó, nós temos os pinguins. Olha a situação dos pinguins. Ó. O restinho do gelo aí que sobrou, eles estão em cima. Olha lá depois deles. Tudo isso era gelo, virou água. Então, eles estão aproveitando ainda o espaço que eles têm, né? Que a gente sabe que os pinguins, eles gostam de estar nessas geleiras, né? O habitat deles, mas olha o que está acontecendo. Aí você sabe o que é que acontece com muitos desses pinguins? Eles saem para outros lugares para tentar achar comida. Eles morrem. Então, e sem contar que eles são acostumados com essa temperatura da geleira. Mas se essas geleiras estão derretendo, como é que vai ficar, né? Então, são animais que, se continuar desse jeito, eles podem entrar em extinção também. Em breve, poderemos não ter mais pinguins, se as geleiras continuarem nesse ritmo de derretimento. E existem alguns fenômenos que são causados também, né, fenômenos da natureza que são causados, às vezes a gente não entende assim, diz, poxa, por que foi que em tal país teve um tornado? Por que foi que em tal país teve aquele furacão, acabou com tudo? Por que foi que na cidade tal teve aquela enchente? Tudo isso aí são coisas, são consequências do aquecimento global, certo? Então, as pessoas saem modificando a natureza e, infelizmente, né, às vezes elas não pensam nas consequências depois, né? Olha aí, ó, exemplo dos tsunamis. Olha o tamanho dessas ondas, minha gente. Aqui, ó, falta d'água. Essa falta de água, olha só um açudezinho que tem aí, né? Então, é a única água existente nesse local. Pelo resto do chão aqui, dá pra gente imaginar, né? Como esse lugar é seco. E cada vez mais quente, né? Essa água, esse restinho de água aí, vai evaporando, passa muito tempo sem chover, e o sertão fica, ó, sendo castigado, né? Um tempão sem água. Os furacões são aqueles ventos que eles podem sair destruindo tudo que eles veem na frente, né? Eles atraem tudo que eles veem também. As enchentes, né? Aqui em Pernambuco acontece algumas épocas enchentes, mas tem lugares que são pior, são bem piores essas enchentes. Nessa imagem aqui a gente só vê, ó, o teto das casas. A gente não consegue nem ver aí nem a cor da casa. Até as árvores a gente só enxerga as folhas. Nem o tronco das árvores é possível a gente enxergar. Aí por quê? As pessoas, elas muitas vezes vão construindo, né, muito nesses lugares. Aí saem asfaltando. O solo não absorve essa água. E quando chove, essa água não tem para onde ir. Então ela começa a invadir tudo. Ela invade as casas. E, infelizmente, é um problema, né? Muitas pessoas perdem tudo que demoraram tanto a construir, né? Ficam desabrigadas, desalojadas. Mas existem, a boa notícia é que existem soluções para esse problema, tá? Evitar o desmatamento, e como nós já falamos, né, as árvores, elas absorvem o gás carbônico.
Então, evita que aquela quantidade de gases poluentes fiquem concentradas na atmosfera. E, aí, sem contar que as árvores, elas limpam o nosso oxigênio, elas purificam o nosso oxigênio. E isso é top, isso é tudo, tá? Poluir menos. Às vezes, um chicletinho de bala que a gente pode jogar no chão pode poluir o meio ambiente. Pode poluir, não, polui, né? O mesmo papelzinho, por quê? Aquele papelzinho do chiclete, do confeito, do chocolate, ele demora muito tempo para poder se decompor, né? Que a gente chama de papel, mas na verdade ele é uma espécie de um plástico. Então ele demora muito tempo. Um copo descartável que a gente utiliza, a gente joga, se a gente jogar no meio da rua, olha, muito tempo. E isso também contribui para o aquecimento global. Não jogar lixo no chão. Quando a gente fala não jogar lixo no chão, mas não deve jogar lixo em lugar nenhum. Nem na água, nem no chão, tá? E essa parte aí, pensar coletivamente. O que é isso? É a gente pensar em todas as pessoas. A gente pensar de um modo geral. A gente pensar assim, se eu poluo, aqui eu estou aqui no Brasil, se eu estiver poluindo aqui, eu vou prejudicar outras pessoas, outros países também. Não é só pensar assim, eu não vou fazer isso para melhorar o meio ambiente porque meu vizinho não faz, porque meu amigo não faz, porque meu parente não faz. A gente tem que pensar de uma forma, né, geral, assim, se eu estiver fazendo o bem para a parte que eu moro, né, para o Brasil, eu vou fazer o bem para outras partes do mundo também. A gente tem que pensar em todos. Colocar filtros nas chaminés, né, porque aí evita que a poluição saia, os resíduos de sujeira saiam nessa fumaça. Nos escapes dos veículos também é possível colocar filtros. Agora, como eu tinha dito, né, ainda é um pouco o preço alto, certo? E o principal responsável pelos problemas ambientais, né, pelo que nós estamos passando, são os próprios seres humanos. Infelizmente, né, as pessoas estão destruindo a natureza por dinheiro mesmo e não pensam nas consequências, né? Pensam no dinheiro que vão ganhar naquele momento, mas não pensam no que pode acontecer futuramente. Mas nós podemos também ter algumas atitudes positivas, algumas atitudes em que a gente pode ajudar o nosso planeta. Reciclar e reutilizar, né? Reciclar, a gente pode pegar um produto e transformar esse produto em um produto novo. A gente pode reutilizar algum produto que iria para o lixo também, tá? Então, quais são os materiais que a gente pode reciclar? O vidro, o plástico, o papel, o metal, restos de cascas de frutas, de verduras, cascas de ovos também. Nós podemos fazer adubo para as plantas. Então, vocês vejam aí quanta coisa a gente pode aproveitar. Se vocês colocarem no YouTube, por exemplo, artesanatos feitos com materiais recicláveis. Minha gente, olha, é tanta coisa, aqui tem coisa. E fica bonito. E às vezes a gente nem acredita que aquilo ali foi uma garrafa de refrigerante, que foi uma latinha, que foi um vidro, um pote de azeitona, de milho ervilha, a gente nem acredita de tão bonito que fica no final. E aqui, ó, plantar as árvores, né? Que no caso é o que a gente chama de reflorestar, quando a gente vai plantar novas árvores. Manter o ambiente limpo. Olha aqui, ó, nós temos, olha aqui, tudo bem limpinho aí na grama, né? Aqui na água também, que a gente até enxerga os peixinhos, ó, bem direitinho, né? Sinal de que a água tá limpa, tá cristalina, então a gente consegue enxergar. Se a gente manter isso aí, já é uma ajuda, ó, enorme para a natureza, certo? E aí tá a diferença, que é a mesma situação, as duas situações são com árvores, mas são duas situações que envolvem árvores, só que elas têm um significado diferente. O desmatamento, quando a gente fala em desmatamento, é a gente retirar uma árvore ou umas árvores da natureza, né? A gente cortar.
Quando a gente fala em reflorestamento, já é o contrário, a gente plantar. Olha aqui, tá até a representação de uma pessoa aí plantando algumas mudinhas, né? E reflorestar é isso. As duas situações aí são com árvores, só que uma ao contrário da outra, né? Uma eu estou subtraindo árvores da natureza e a outra eu estou somando árvores para a natureza, certo? Então, vocês agora vão pegar o caderninho de vocês, tá? Ó, tem 3 quesitinhos muito fáceis. Primeiro, marque a alternativa que indica o que é o aquecimento global. Resfriamento do planeta ou superaquecimento do planeta? Será que o aquecimento global, quando a gente fala em resfriamento, é aquela parte fria, né? Será que o nosso planeta está frio? Será? Quando a gente fala em aquecimento, ou superaquecimento, é o quê? O que será que o efeito estufa está causando? Será que ele está causando esse superaquecimento ou resfriamento? Será que nós estamos sentindo muito frio ou muito calor normalmente? Segundo, o que é o efeito estufa? Terceiro, cite alguns fenômenos que podem ser causados pelo aquecimento global. Nós vimos ali, né, a situação nós vimos até os pinguins, que é que está derretendo. Nós vimos também, ó, outro problema, é o aumento do... Nós vimos também ali Nós vimos também a questão da onda, né, gigante. Vimos também a questão, quando chove, o que é que acontece, aquilo tudo, né? Então, são algumas dicas. Vocês agora podem pausar o vídeo. E daqui a pouco a gente retorna para poder fazer a nossa correção. Vocês vão ver como é fácil. Se tiver algum aí que você esqueceu, né? Você quiser procurar ou no vídeo, ou você quiser esperar a correção, tá certo? Fique à vontade. Então, bora lá fazer a nossa correção. Primeiro quesito, né, vamos reler. Marque a alternativa que indica o que é o aquecimento global. Resfriamento do planeta ou superaquecimento do planeta? Qual será a frase certa? A primeira ou a segunda? A segunda frase, superaquecimento do planeta. Certo? Se você for ler em sites diferentes, aí, às vezes, tem a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Se você for ler um outro livro, aí você já vai ver de outro jeito, tá? Mas todos eles explicam essa questão do aquecimento. O segundo, que é o efeito estufa. Efeito estufa, fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera. Tá? Está aí a correção do segundo quesito. Caso você não tenha feito, tá? E no terceiro quesito, estava pedindo para a gente escrever alguns fenômenos, né, que são causados pelo aquecimento global. Então, se você colocou cheias ou enchentes, também está certo. Tsunamis, falta de água, se você botou, ao invés de falta de água, você colocou secas, também está certo. Derretimento das geleiras, também está certo. Ou botou geleiras derretendo. Avanço do mar, o avanço do nível do mar, também está certo. Aumento do calor, o aumento da temperatura, também está certo, tá? Como eu sempre digo a vocês, a língua portuguesa ela é muito rica. Então, a gente pode escrever a mesma coisa de várias maneiras. Eu posso escrever uma coisa, a mesma coisa de um jeito, você pode escrever com as suas palavras, certo? Então, está aí. Se no primeiro quesito você botou também aquecimento do planeta,
também está correto, né? Só que ultimamente o que aqui vem acontecendo é um superaquecimento, né? O calor está demais, certo? E a atividade de casa está bem facinha, ó. Primeiro, para que serve a camada de ozônio? A camada de ozônio, ela nos protege de quê mesmo? Ela nos protege dos... Segundo, marque as opções que apresentam soluções para o problema do aquecimento global. O que será aí que pode ser solução? Quando a gente fala em solução, é o quê? Resolver. Reflorestamento. Lembrando que é reflorestamento, é a gente plantar árvores. Principalmente, né? O ideal também é plantar, principalmente no lugar daquelas árvores que foram derrubadas. Poluição. Será que se a gente poluir o ar, a água, o solo, será que a gente vai solucionar o aquecimento global? Pensar só em si mesmo. Se a gente pensar só na gente, sem pensar em outras pessoas, será que a gente vai solucionar esse problema? Jogar muito lixo no chão e na água. Será que isso é solução para o aquecimento global? Reciclagem. Lembrando, reciclagem, né, aqueles produtos que a gente pode reaproveitar, né? Plástico, por exemplo, papel, metal, restos de alimentos para fazer adubo orgânico, tá? E colocar filtros nas chaminés para poder evitar que aquela poluição chegue, que ela passe, né, aqueles resíduos de poluição para a atmosfera. Quais serão aí que estão corretos? Então, quais serão aí que estão corretos? Então, vocês podem pausar o vídeo para copiar a atividade, certo? Não tem problema nenhum, pode pausar, fique à vontade, tá? O vídeo está aí para vocês mesmo. Olha só que fácil. Esses dois quesitinhos, né? Estão bem fáceis. Aí você vai copiar lá no seu caderninho de ciências, tá? Então vocês vão pausando, vocês pausem mesmo, porque se vocês saírem do vídeo para depois voltar e fica. E a pausa você já pode deixar a atividade na tela mesmo, tá? Então está aí. Semana que vem a gente vai fazer conteúdos do livro, tá? Nós vamos estudar, tá certo? Coisas do livro. Então hoje a gente fica por aqui. Um bom final de semana para todos vocês e até a nossa próxima aula.